Divórcio litigioso. Quanto custa para fazer esse divórcio? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o divórcio litigioso e o quanto normalmente você pode ter que gastar, quais despesas que você vai ter nesse divórcio. Mas antes disso, vem cá. Você conhece o meu canal? Aqui eu coloco vários vídeos sobre direito de família explicando como que você pode lidar com o seu divórcio, com a guarda dos seus filhos, com as visitas, como esse universo todo funciona. O meu nome é Carlos e eu sou advogado especialista em direito de família e eu tô aqui para poder te ajudar. Então, já se inscreve no canal, deixa seu comentário, clica no like, clica no sininho e vamos lá entender como funciona o divórcio litigioso. Gente, divórcio é a separação. Você não está mais querendo ficar com aquela pessoa e aí você vai se divorciar, vai encerrar o casamento e isso é feito através do divórcio. Esse divórcio ele pode ser consensual ou litigioso. O consensual é quando vocês chegam num acordo. O litigioso é quando vocês vão para a briga. Então vocês vão discutir, vocês vão lidar com outras questões, tá? Vocês vão efetivamente brigar pelos pedidos, por bens, por guarda e por aí vai. O valor do divórcio depende de vários fatores. Então a gente vai primeiro ter uma questão ali dos honorários do advogado. Então você vai ter o custo do advogado que você contrata. E gente, é difícil precisar quanto custa esses honorários. O advogado vai levar vários fatores em consideração. O tempo que ele vai lidar com o seu divórcio, a complexidade, o nível de expertise que ele tem com isso, se ele é especialista, se ele não é. Então são vários fatores que vão definir esse valor. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma tabela prática, uma tabela que é feita pela OAB, que dá mais ou menos ali um parâmetro. Eu não gosto muito de utilizar a tabela porque depende muito desses outros fatores. É difícil a gente usar uma tabela para definir algo que tem N situações. Então, o primeiro ponto, você vai ter o gasto com os honorários, que vai depender do advogado que você vai contratar, tá? E quais são os requisitos que ele vai levar em consideração. Tem advogado que cobra por hora, tem advogado que faz o pacote fechado e por aí vai. Tem para todos os gostos, tá bom? Definiu honorários. Você pode ter que pagar custas judiciais. O que é isso? É um valor que você paga para entrar com o processo. Eventualmente, algumas pessoas podem ter direito à justiça gratuita. O que é isso? É um benefício que o Código de Processo Civil dá para a pessoa que não tem condições nenhuma de pagar. Em tese, em regra, a alegação de que é pobre, de que está numa situação de pobreza, é suficiente para conseguir a justiça gratuita. Mas não é assim que os tribunais têm funcionado, tá? Você faz o pedido, normalmente eles recusam, aí você precisa juntar documentos que demonstrem que você não tem condições financeiras. Certo ou errado, não é essa a questão, é assim que funciona. Você vai ter que demonstrar que você não tem como pagar. Ah, mas qual é esse valor? Gente, cada tribunal tem uma tabela específica. E como aqui vocês são de todo o país, eu não vou ficar descrevendo quais esses valores de estado para estado, tá? Mas se você for lá no site do tribunal do seu estado, você vai conseguir ver uma tabelinha que vai definir quais são esses valores. É claro, quanto mais patrimônio vocês tiverem, quanto mais coisas para discutir tiverem, maior é o valor dessas custas judiciais. Isso vai subindo, tá? Então você vai ter ali os honorários do advogado, as custas do processo, eventuais despesas que podem acontecer dentro desse processo. Vamos supor, vai ter que fazer uma prova pericial, vai ter que contratar um perito para alguma coisa, um outro profissional. Essas despesas podem aparecer dependendo da complexidade. E normalmente, quando você está discutindo patrimônio, empresa e criança, esses peritos, essas outras pessoas de fora do processo podem se tornar necessárias. Dependendo da situação, gente, eu colocaria aqui também o detetive particular. Dependendo do problema que você tem nesse processo de divórcio, seja interessante contratar um detetive para ele explorar aquilo que está sendo escondido. Tirar foto, fotografar e por aí vai. São N situações que esse profissional pode te ajudar. Então, honorários, custas e despesas judiciais, outras despesas porventura no meio do processo,
Você pode, o processo chegou lá no finalzinho, tá lá, acabou, saiu a sentença. Você pode ter que pagar imposto, sim, você pode ter que pagar um imposto por doação ou um imposto pela venda de um determinado bem. Quando vocês forem dividir o patrimônio, eventualmente algum bem pode não estar no seu nome. Se isso acontecer, um bem X está no nome só da outra pessoa e esse patrimônio vai ser uma parte dele ou ele como um todo vai ser transferido para você, pode incidir imposto, você pode ter que pagar um imposto sobre isso. Então pode ter também uma tributação, tá? Isso pode acontecer até mesmo quando vocês fazem um acordo. Vocês fazem um acordo sobre um determinado patrimônio e aí tem que transferir, você tem que transferir, tem que pagar imposto, tá bom? A menos que entre em alguma das regras de exceções e mais pra frente eu posso falar sobre isso para vocês de forma mais específica, tá bom? Então, relembrando, honorários, custas processuais, outros profissionais no meio do processo, imposto, o detetive e porventura, se você vier a perder esse processo, como assim perder? Eu tenho como perder o processo de divórcio? O divórcio não, gente, porque você está divorciando, está encerrando a relação, é um direito potestativo seu e acabou. Mas você pode perder, por exemplo, o pedido de guarda do seu filho ou a outra pessoa pode perder. Você pode perder os pedidos de visita, você pode perder o valor que você pediu de pensão. Então, existem pedidos no meio do processo que você eventualmente pode ser derrotada. E se isso acontecer, tem que pagar honorários de sucumbência. O que é isso? É um valor que você paga para o advogado da outra parte por ele ter vencido o processo. Isso às vezes acontece, tá, gente? Então vocês precisam estar cientes dessa despesa que pode acontecer lá no finalzinho do processo. Por isso, é muito importante observar o seu processo e tomar muito cuidado com aquilo que está sendo pedido. Porque você pode acabar pedindo coisas que não tem como ganhar. Ou que você tem uma dificuldade muito grande e aí eventualmente perder. E aí você vai ter um custo sobre isso. O que acontece sobre essa questão, gente, específica dos honorários de sucumbência? Se você tiver justiça gratuita, esse valor fica suspenso. Então você perde, você tem que pagar esse valor para outro advogado. Isso fica parado enquanto você não tiver condições de pagar. Se eventualmente a sua condição financeira mudar, ele pode entrar com um processo de executar para pegar aquele valor de volta. Tá bom? Essas são as despesas judiciais essas são as despesas, desculpa gente, não são judiciais, são gerais que vão fazer parte do seu processo. Esse processo pode custar 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Não dá para mim chegar aqui para vocês e dizer um valor específico. Não é possível eu fazer isso. Por quê? Tem todos esses fatores que vão depender de onde você mora, do tempo que o seu processo vai demorar, a complexidade. Aqui no escritório, quando a gente vai definir os honorários que a gente cobra dos clientes, levamos em consideração todos esses fatores, inclusive o tempo que esse processo pode demorar. E aí a gente entrega um documento bonitinho, com um valor, com um orçamento ali que vai custar o seu processo, tá bom? Essas são as despesas que você pode ter. Eventualmente, podem aparecer coisas extras no meio do caminho, gente, isso às vezes acontece, tá? Agora me conta aqui nos comentários. Você já fez um processo de divórcio? Custou muito caro? Você achou que foi injusto o valor que for cobrado? Me conta aqui, vamos conversar um pouco sobre isso, que é importante e faz muita diferença na hora de você definir quem é o profissional que vai lidar com o seu processo. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!